Oi, eu sou a Ingeli, quadrinista coreano-brasileira, e hoje eu vou estar analisando a HQ Grama, obra de Kyung-Suk Jeon-Kim, autora sul-coreana. Grama foi lançada em 2017 na Coreia do Sul. Ela foi traduzida para o inglês em 2019 por Janet Hong e publicada pela Drawn Quarterly, uma editora canadense, que publica diversos títulos de origem sul-coreana. Foi trazido para o Brasil no meio de 2020, através do selo editorial Pipoca e Nanquim. Além disso, a Grama foi finalista em 3 categorias do Prêmio Eisner, então eu nem preciso dizer que Grama está sendo um sucesso estrondoso. Tem alguns críticos, inclusive, que estão comparando Grama com Persepolis, de Marjane Satrapi, e Maus, de Art Spiegelman, que é uma coisa que eu concordo, em partes. Eu tenho minhas ressalvas. Porque, assim como Maus em Persepolis, Grama é um relato histórico político. Ou seja, ele traz a biografia de pessoas que estiveram imersas em períodos de guerra e seus respectivos conflitos. Mas assim, eu acredito que cada uma das suas obras ela tem sua potência singular. E elas surgem de contextos muito, muito distintos entre si. Ou seja, não é uma coisa que se compete e nem se anula. Então, Grama consiste numa narrativa que gira em torno da história dessa Harmony. Harmony é vovó em coreano, e o nome dela é Ok-Sun-hee. E não, ela não é realmente a avó da autora, mas Harmony é a forma respeitosa pela qual ela se refere a essa senhora. Então, Ok-Sun foi uma das várias mulheres que foram escravizadas pelo exército imperial japonês. Ela é uma das sobreviventes de um episódio traumático que é conhecido hoje em dia como mulheres de conforto. Ela foi levada, ainda adolescente, a uma estação de conforto. O que é uma estação de conforto? Era um local que era designado justamente para concentrar as vítimas, que eram cotidianamente estupradas pelos soldados japoneses. Ok-Sun permaneceu lá por vários anos. E como se já não bastasse, esse sofrimento não se limitava a esse período. Então isso acarretou marcas que ela carrega até os dias de hoje. Mas Ok-Sun, ela é uma das ativistas sobreviventes. Até os dias de hoje, assim, bem velhinha, bem senhorinha, ela luta pelo reconhecimento de sua história, junto com outras mulheres também, que são simpatizantes com a causa. E elas desafiam o governo do ministro Shinzo Abe, que tem toda aquela questão de revisionismo histórico, apagamento sistêmico e tudo mais que é esse passado. E apesar de que as vítimas não sejam apenas coreanas, vou entrar isso mais pra frente, mas isso é tido como um dos maiores traumas que o povo carrega consigo mesmo. Então, eu acho que vale a pena também mencionar que tem protestos que são feitos desde 1992 até os dias de hoje. Eu imagino que deve ter sido prejudicado pelo Covid, mas que, tipo, mulheres que são sobreviventes, já idosas e tal, das mulheres de conforto, e pessoas que se aliam à causa, elas se reúnem em frente à embaixada do Japão, em Seul, que é a capital da Coreia do Sul, para contestar isso, para buscar uma reparação histórica necessária, digna do sofrimento dessas vítimas. Então, isso tudo representa muito essa resiliência feminina coreana. Então, Grama é uma memória que não deve ser esquecida na história mundial, porque o Japão tem que se responsabilizar pelos seus crimes de guerra e as milhares de almas que foram violentadas. Contudo, apesar disso, eu digo que a gente não pode cair em binarismos, porque a Península Coreana ela foi ocupada pelo Japão de 1910 a 45, ou seja, 45 é quando acaba a guerra e acaba a ocupação japonesa, que era quando a Coreia era colonizada pelo Japão. Porém, a Coreia não foi a única nação que sofreu com os efeitos da guerra. Mulheres chinesas, taiwanesas, filipinas, tailandesas, malaias, vietnamitas, até mesmo japonesas foram escravizadas sexualmente nas estações de conforto. Então, também tem movimentos próprios desses países que buscam por essa reparação histórica. E eu posso também dizer que a violência não se restringe somente ao imperialismo japonês. Eu posso citar que exércitos soviéticos e estadunidenses, eles não eram muito diferentes. A guerra, o colonialismo, o militarismo são questões muito fortes, que trazem um imenso sofrimento ao povo como um todo, mas principalmente as classes que já são marginalizadas previamente. Então,
o recorte se dá principalmente por questões de gênero e de classe. Porque pessoas mais tipo, de classes mais pobres e mulheres, enfim, mais vulneráveis, eram justamente quem sofria mais com os efeitos da guerra. Enfim, eu vejo Grama como uma porta de entrada ao maior aprofundamento dessas narrativas, que são constantemente invisibilizadas, e que o Shu consegue abordar isso com uma sensibilidade imensa e uma maestria incrível, assim, por meio de suas pinceladas de Nankin, como vocês podem observar aqui, com influências assim, de arte tradicional coreana. E ela traz também a trajetória, não só tipo, a história das mulheres de conforto, mas a trajetória da Harmonie Oksumui. E é uma leitura densa e imperdível. Eu diria até mesmo que Grama é um marco tão importante que pode ser considerado, sei lá, um marco imenso para a história mundial dos quadrinhos. Eu acho que Grama tem essa potência consigo. Enfim, leiam Grama. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. É isso.